Graça e paz, amados. Eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, a fim de que possamos alcançar 100 milhões de almas para Jesus. Amém? Vamos à mensagem de hoje, cujo tema é Adorando a Deus nas adversidades. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20, que diz assim: Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou suas roupas, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você esta mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração na madrugada de hoje. Nós precisamos olhar para a vida de Jó e tirar da vida de Jó algumas lições. Lições estas que nos levam a refletir sobre as nossas vidas e se de fato estamos adorando a Deus em meio a lutas, em meio a problemas. Vocês conhecem a história de Jó e vocês sabem que Jó era um homem rico, era um homem que era respeitado em meio à sociedade. Jó era um homem, diz a Bíblia, que ele era os pés dos aleijados, os olhos dos cegos. Jó era aquele que amparava as viúvas. Jó, ele cuidava dos necessitados. E a Bíblia diz no capítulo 1 e no capítulo 2 que o diabo ele tenta então colocar dúvidas acerca da honestidade, do caráter de Jó. E a Bíblia diz que o Senhor então permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó possuía, inclusive que matasse os filhos, mas Deus não autorizou que Satanás matasse o próprio Jó. E a Bíblia diz que os empregados de Jó foram então trazendo as notícias. E eu vejo aqui ações indiretas e ações diretas do próprio diabo contra Jó. A primeira ação foi uma ação indireta, porque o diabo usou um povo, para roubar Jó. Na segunda, eu vejo aqui, a segunda ação foi uma ação direta, porque o próprio diabo fez cair raios do céu e matou as ovelhas e os pastores de Jó. A terceira ação foi uma ação indireta. Novamente o diabo usou um povo para roubar Jó. E a última ação foi uma ação direta, aonde o próprio diabo fez soprar um vento do deserto e matou os filhos de Jó. Mas quando Jó recebe as notícias, e diz a Bíblia que era uma notícia atrás da outra, irmãos, eu fico imaginando o sofrimento de Jó em meio a essas notícias. Jó tinha 10 filhos, e a Bíblia diz que todos eles morreram de uma só vez. Imagine alguém velando um filho, já deve ser difícil. Agora imagine alguém velando 10 filhos, deve ser mais difícil ainda. Alguns historiadores, alguns pregadores, alguns teólogos dizem que o sofrimento de Jó durou 1 ano, alguns dizem que foi 42 anos, alguns sustentam a tese de que ali foi um capítulo por cada ano. Eu não acredito, aliás, meses, foram 42 meses. Eu não acredito que Jó tenha sofrido tudo aquilo ali, todo esse tempo. Porque a Bíblia diz, no livro de Jó, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 5, Jó vai dizer que o corpo dele estava coberto de bichos e de cascas de feridas. Jó vai dizer também que do corpo dele saía pus. E Jó também vai dizer no capítulo 19, ali no versículo 17, Jó vai dizer que a mulher dele não suportava o mau cheiro que saía da boca dele. Jó vai continuar dizendo que os irmãos dele tinham nojo dele. Jó também disse que até as crianças zombavam dele. Então, Jó estava podre. O corpo de Jó estava podre. E a Bíblia diz que Jó, ele suportou tudo isso, mas ele não deixou de acreditar em Deus. A Bíblia diz que Jó, quando ele recebe essas notícias, a Bíblia diz que ele simplesmente rasgou suas roupas em sinal de tristeza, porque naquela época havia um costume, quando acontecia algo ruim, as pessoas rasgavam as roupas em sinal de luta, em sinal de tristeza. Jó,
ele rasgou suas roupas, raspou a cabeça. Mas a Bíblia diz que ele adorou a Deus. A Bíblia diz que ele adorou o Senhor. E ele disse, nu eu nasci e nu eu vou morrer. Ele disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Queridos, nós estamos vivendo em uma geração em que muitos cristãos não se comportariam assim como Jó. Em que muitos cristãos iam questionar Deus. Muitos cristãos iam reclamar com Deus. Queridos, e aí você pode me dizer, irmão, mas Jó reclamou. Mas Jó, ele não ficou calado, é verdade. Porém, Jó não blasfemou. Porém, Jó não se revoltou contra Deus. Jó, ele, no capítulo 19, no versículo de número 25, Jó vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim, ele se levantará ao meu favor. O que nós estamos vendo, irmãos, vivendo em uma geração onde pessoas têm coragem de, na sua oração, questionar Deus, reclamar com Deus, exigir de Deus. Muitos até dizem, Senhor, eu proíbo o Senhor de fazer isso. Senhor, eu não aceito que o Senhor faça isso. Senhor, tu tens que fazer isso por mim. Senhor, eu sou teu servo. Irmãos, eu fico imaginando, irmãos, que em meio a sofrimento não negaram a Jesus. A história nos conta que o soldado que comandou um ataque contra os Estados Unidos, que esse ataque, depois o Japão sofreu as consequências, que foram as bombas em Nagasaki e Hiroshima. A história conta que os Estados Unidos ficou em comoção, e houve um soldado, que agora não me lembro o nome dele, se dispôs a ir atacar o Japão, em uma forma de vingança. E então, os americanos o enviaram, e no momento em que ele foi enviado, o avião dele foi abatido, ele caiu, né? Mas ele sobreviveu. Ele foi preso, e na prisão, esse homem, ele passou muitos problemas, falta de pão, tortura física e psicológica. Queridos, mas quis Deus que na cela deste homem aparecesse um pedaço das Escrituras Sagradas. E eu não posso aqui dizer qual foi o trecho que apareceu na cela desse homem. E esse homem agora ele se converte. E quando ele se converte, ele volta para o... Quis Deus então de usar de misericórdia para com ele, ele foi solto e voltando para os Estados Unidos. Esse homem então, ele entra no seminário, ele então se torna missionário e ele decide ir para o Japão. Agora ele vai para o Japão não mais para se vingar, mas agora ele vai para o Japão para anunciar a palavra de Deus. Ele vai agora para o Japão para anunciar as boas novas. E ele então fez um folheto, divulgou o seu testemunho e pela providência divina, providência de Deus, um dos folhetos caiu na mão do homem que comandara o ataque contra os Estados Unidos. E esse homem agora se converte, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele se converte e quando ele se converte, então, ele vai procurar aquele soldado americano. E os dois, eles anunciam as boas novas. Os dois, eles anunciam o verdadeiro evangelho. E eu vejo nisso, irmão, aqueles dois homens que agora estão do mesmo lado, que outrora eram opostos, eram inimigos, agora eles estão adorando a Deus, juntos, testemunhando e mostrando a grandeza de Deus, e mostrando as maravilhas de Deus. Queridos, será que nós temos adorado a Deus de verdade? Será que com o nosso testemunho nós temos adorado a Deus? Porque o soldado americano, ele adorou a Deus com o testemunho dele, através desta adoração ao Senhor, através desse testemunho, ele alcança aquele que fora o comandante do ataque contra os Estados Unidos. Queridos, nós encontramos aqui em Jó muitos motivos, aparentemente aos olhos humanos, motivos para Jó
se revoltar contra Deus, blasfemar contra o Senhor, humanamente eu digo, humanamente. A Bíblia diz que no capítulo 2, novamente Satanás, quando ele se apresenta diante do Senhor, e o Senhor então novamente pergunta para ele, você viu meu servo Jó, tem todo aquele diálogo que você já conhece. E a Bíblia diz que quando Jó é ferido, quando Jó ele é atingido através da doença que Satanás coloca sobre ele, a Bíblia diz que ele se senta sobre cinza, a Bíblia diz que ele se coça com cacos. Irmãos, já imaginaram Jó fazendo isso, coçando o braço e caindo bichos? Você já imaginou uma cena dessa? Mesmo assim, Jó não deixou de adorar a Deus. Quando a sua mulher disse, Jó, você ainda continua sendo bom, rapaz, amaldiçoe a Deus e morra, Jó. Jó disse, mulher, tu falas como uma louca. Queridos, será que nós, de fato, estamos adorando a Deus? Em meio a dificuldade, em meio a lutas, em meio a problemas? Porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós passaremos por lutas, nós passaremos por problemas. Queridos, e os amigos de Jó? A Bíblia diz que Jó tinha 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E a Bíblia diz que esses 3 amigos, no capítulo 3, eles, ainda no capítulo 2, eles vão ali fazer uma visita a Jó, e eles vão mostrar solidariedade a Jó. E a Bíblia diz que eles passaram 7 dias sentados ao lado de Jó, sem trocar uma única palavra. Irmãos, seria melhor se eles não tivessem ido, porque quando esses homens abrem a boca, meus irmãos, quando eles começam a falar, eles chamaram Jó de ladrão, eles chamaram Jó de adúltero, eles chamaram Jó de pecador, eles disseram, Jó, se eu fosse você, Jó, eu me arrependia, eu voltaria para Deus, eu me reconciliaria com Deus, irmãos. Eles chamaram Jó do pior nome, ladrão. Sabe de quem é esse nome? Do diabo. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão é o diabo. Veio somente para roubar, matar e destruir. Queridos, o pior nome que você pode chamar alguém é de ladrão. É um nome terrível, é um nome que traz muita vergonha, é um nome que mostra realmente a decadência do homem. E Jó foi chamado de ladrão. Mas mesmo assim, Jó, ele vai dizer no capítulo 19, no versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Jó, um homem que adorou a Deus em meio a dificuldades. Ele reclamou? Sim, ele reclamou várias vezes, porém, Jó não atingiu, ele não blasfemou. Jó não se revoltou ao ponto de denegrir a imagem de Deus, de realmente blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Sabe o que nós estamos, irmãos? Estamos em uma geração aonde nós aprendemos que Deus, Ele tem que nos restituir. Irmãos, analise algo comigo. Tem a letra de um louvor, que eu cantei muito já esse louvor, eu acredito que muitos já cantaram também, que diz assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me. Queridos, restitui. Quando você fala para alguém restitui, você está dizendo para alguém me devolve o que você me tomou, devolve o que você me roubou, devolve o que era meu e agora você tomou posse do que era meu. Queridos, se Deus fosse nos restituir, sabe o que Ele ia restituir a nós? O inferno, porque era isso que nós merecíamos. Era isso que nós merecíamos, o inferno, a condenação eterna. Jó, ele por vários momentos, por várias vezes, eu já li o livro de Jó mais de 60 vezes. E agora essa semana eu tive uma curiosidade de saber quanto tempo durou o sofrimento de Jó. Eu tive perguntando para alguns amigos, alguns colegas, alguns irmãos,
E eu até agradeço alguns, o irmão Francisco lá no Ceará, o irmão Reni aqui em Brasília, o irmão Reginaldo lá no Rio, e nós chegamos a uma conclusão, de que de fato Jó não suportaria sofrer tanto tempo, ele não suportaria viver muito tempo na condição em que ele estava, com o seu corpo podre. Jó perdeu tudo, inclusive o respeito dos seus amigos. Jó perdeu o respeito dos amigos. Os amigos de Jó, meus irmãos, eles falaram absurdos contra Jó. Os amigos de Jó acusaram Jó de tudo, inclusive de ser ladrão. Acusaram Jó de não cuidar dos necessitados. Acusaram Jó de roubar os órfãos, quando na verdade Jó fazia o contrário. Queridos, será que nós temos adorado a Deus em meio às dificuldades? Em meio aos problemas? Será que de fato nós temos mostrado que somos cristãos de verdade? Ou que nós apenas estamos brincando? Ou que nós apenas somos cristãos enquanto isto é conveniente para nós? Queridos, eu estou vivendo um momento difícil, muito difícil, onde eu estou passando uma luta que não me convém dizer aqui aos irmãos, porque esta luta diz respeito a uma pessoa que eu amo muito, e eu decidi não falar mal desta pessoa, eu decidi não denegrir a imagem desta pessoa, eu decidi não falar sobre o assunto, mas orar por esta pessoa e pedir a Deus que o abençoe. Porque se eu fosse tentar me defender, se eu fosse tentar aqui dizer para você o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, muitos poderiam pensar mal desse meu irmão, muitos poderiam até mesmo querer entrar em contato com ele para argumentar, talvez, querer tomar partido. Mas, queridos, nós precisamos muitas vezes sofrer o dano. E quando nós sofremos o dano, irmão, é difícil nós adorarmos, é difícil nós nos prostrarmos diante do Senhor, é difícil nós levantarmos pelas madrugadas, é difícil nós continuarmos tendo uma vida de oração, é difícil, porém não é impossível. Queridos, você já imaginou você ouvir de alguém que você ama muito chamar você de hipócrita? Alguém que você ama muito dizer que quando você fala que ora, quando você diz que ganha almas, essa pessoa diz que você fala isso porque você está sendo hipócrita e você quer receber um tapinha nas costas, você quer ser louvado, você quer ser admirado. Não, queridos. Todas as vezes que eu me expressei em dizer quantas vezes eu costumava orar ou eu costumo orar, quantas vezes quando eu disse que eu ganhei alma em alguns lugares, que o Senhor me levou em alguns lugares para pregar a palavra e relatei como o Senhor me usou naquela época, não é para querer que as pessoas me admirem, não é querer que as pessoas me louvem, não, mas é estimular as outras pessoas a fazerem o mesmo, queridos, e acreditem, é difícil adorar quando nós estamos passando por momentos difíceis como esses. Eu me espelho em Jó. Quando eu olho para Jó, irmão, eu renovo as minhas forças, porque Jó é um servo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor disse que Jó era um homem íntegro, fiel, era um homem que temia o Senhor, era um homem que o Senhor chamou o meu servo Jó. Lembra do que Paulo disse? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando eu estou passando lutas, eu costumo ler o livro de Jó. Eu costumo olhar para os sofrimentos que Cristo passou lá na cruz do Calvário. Os sofrimentos que Cristo passou por causa de mim e de você. Queridos, se Jó sofreu, Jesus sofreu muito mais. Por isso, nós não podemos deixar de adorar a Deus. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor, nós não podemos nos abater diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das adversidades que esta vida nos impõe. Mas é difícil, não é fácil.
E quando é que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus não apenas na oração, eu adoro a Deus não apenas num púlpito pregando, eu não adoro a Deus apenas da boca para fora, mas eu adoro a Deus com o meu testemunho, eu adoro a Deus com as minhas atitudes, eu adoro a Deus com as minhas ações. Quando você olha em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver dois personagens, e entre esses dois personagens, tem um que é muito mais lembrado, tem um que as pessoas pregam muito sobre ele, que é Naamã. Mas também tem um personagem que foi tão importante quanto Naamã nessa história, a menina. A Bíblia diz que quando Israel pecou contra Deus, a Síria então guerreou contra Israel, e a Bíblia diz que Deus permitiu que Naamã vencesse Israel. E quando Naamã, ele volta para a Síria, a Bíblia diz que ele leva uma menina como escrava. E essa menina, irmãos, ela tinha tudo para se revoltar, ela tinha tudo para não acreditar mais em Deus, ela tinha tudo para querer ver o mal do seu algoz, ela tinha tudo, irmãos, para realmente viver depressiva, ela tinha tudo para não crer mais no Senhor. Mas a Bíblia diz que essa menina, ela se torna escrava da mulher de Naamã. Imagine que essa menina, ela pode ter visto a morte dos seus pais, essa menina pode ter visto a morte dos seus irmãos, essa menina pode ter visto a morte dos seus amigos, essa menina viu muito sangue sendo derramado, essa menina perdeu família, essa menina perdeu tudo, e agora, vivendo como escrava, ela soube que aquele homem que havia levado ela como escrava tinha um problema. E esse problema era uma lepra. Naquela época, irmão, quem tinha lepra era condenado à morte. Quem tinha lepra era condenado à solidão. Quem tinha lepra era condenado a não estar mais no meio da sociedade. A Bíblia diz que Naamã era um soldado respeitado, era um soldado estimado pelo seu rei e também pelos seus comandados. Mas Naamã, ele estava condenado, irmãos. Ele estava condenado a perder família, ele estava condenado a perder a amizade do rei, ele estava condenado a perder o seu posto de comandante, de general. Naamã estava condenado ao fracasso, Naamã estava condenado a morrer na solidão. Mas a Bíblia diz que aquela menina adorou a Deus, ela adorou a Deus através do seu testemunho. E como foi que ela adorou a Deus, irmão, no meu entendimento? Ela disse: como eu queria que o meu patrão fosse falar com o profeta que há em Samaria, porque se ele fosse falar com o profeta que há em Samaria, ele seria curado. E a Bíblia diz que Naamã, então, ele soube disso, porque a mulher dele contou a ele o que a menina havia dito, e agora Naamã pega a carta do rei da Síria e se apresenta diante do rei de Israel. E a Bíblia diz que o rei de Israel, ele ficou com medo. Ao mesmo tempo ele disse: o rei da Síria pensa que eu sou Deus? Como que eu vou poder curar você? Eliseu soube do acontecimento e mandou um recado para o rei de Israel dizendo: mande este homem vir falar comigo, porque ele saberá que há um Deus em Israel. Queridos, quando Naamã foi falar com Eliseu, Naamã, um homem poderoso, um general, agora ele pensa que ele vai chegar diante do profeta, e ele pensa que o profeta vai receber ele com todas as honras, ele pensa que o profeta vai colocar a mão sobre a enfermidade, mas o profeta faz o contrário, irmãos. Vocês já conhecem a história. A Bíblia diz que Eliseu manda um recado para Naamã, e o recado é o seguinte: diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica bravo, Naamã fica zangado, Naamã diz: por que ele fez isso? Por acaso na Síria não tem rios melhores que o Rio Jordão? Não tem rios mais limpos que o Rio Jordão? Queridos, Naamã, ele ia voltar, mas um dos empregados chega com ele e fala: meu senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer coisas mais difíceis, o senhor não faria? Então ele dá ouvidos ao seu empregado. Queridos, quantos de nós já não conseguimos mais dar ouvidos ao Espírito Santo? Quantos de nós tomamos decisões sem consultar a Deus e quebramos a cara?
Muitos de nós tomamos decisões sem orar, sem falar com Deus e ficamos frustrados. Muitas vezes nós trazemos problemas para a vida de outras pessoas. Muitas vezes nós trazemos complicações, trazemos problemas que não seria necessário. Queridos, mas Naamã, ele conseguiu ouvir o seu empregado. Ele teve humildade, pelo menos nesse momento, ele teve humildade de ouvir alguém que estava abaixo dele, alguém que tinha uma patente menor que a dele. E a Bíblia diz que ele então vai mergulhar. E vocês conhecem a história, ele ficou curado. E agora ele vai diante de Eliseu, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. E ele disse para Eliseu, ele foi oferecer presente para Eliseu, Eliseu não quis. E aí no versículo 17 ele diz assim: já que o Senhor não aceita os meus presentes, deixe que eu leve 2 mulas carregadas com terra de Israel, porque a partir de hoje eu não vou oferecer oferta a nenhum outro Deus. Ou seja, eu não vou adorar mais nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Mas no versículo 18 ele muda de ideia. Ele lembra de uma coisa, ele diz assim: mas eu gostaria que o Senhor pedisse que Deus me perdoe pelo seguinte: quando o meu rei, o rei da Síria, for ao templo de Rimon adorá-lo, eu também terei de adorar Rimon. Sabe o que Naamã estava aqui dizendo, irmãos? Ele estava dizendo o seguinte: eu não vou adorar apenas a Deus, eu vou ter que fazer a vontade do rei. Eu não posso contrariar o rei. Eu não posso contrariar o meu Senhor. Mas quem curou Naamã? Foi o rei da Síria ou foi Deus? Foi Deus. Mas Naamã não foi capaz de abrir mão da sua influência. Naamã não foi capaz de abrir mão de tudo que ele tinha, do cargo, das riquezas, da amizade que ele tinha com o rei, para adorar a Deus, que havia curado ele e que havia libertado ele do mal que ele não tinha como ser liberto. Queridos, a lepra hoje representa o pecado. E quantas pessoas estão leprosas? Quantas pessoas estão condenadas à morte? Quantas pessoas estão condenadas ao inferno? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23 ou 26, se não me engano, mas é entre o 23 e 26. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. E quantas pessoas não têm humildade, irmão, de reconhecer os seus erros? Quantas pessoas não têm a humildade de reconhecer o seu pecado, pedir perdão ao Senhor, e então, a partir de então, levar uma vida de adoração, uma vida de gratidão ao Senhor? Naamã foi ingrato. Naamã, ele foi ingrato. Ele não adorou apenas, ele não sustentou a palavra, ele não cumpriu o que ele disse, que ele ia adorar apenas o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Queridos, será que nós realmente estamos adorando a Deus? Eu me espelho muito no apóstolo Paulo, porque Paulo disse: eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância, eu sei ter e eu sei não ter. Queridos, é muito difícil nós vivermos o verdadeiro evangelho, praticarmos a palavra, quando tudo parece desmoronar. Queridos, é muito difícil. Porém, nós precisamos adorar a Deus em meio às adversidades. Eu fico pensando, quando Paulo e Silas estavam ali na cadeia, quando Paulo estava sendo apedrejado, quando Paulo estava sendo chicoteado, e Paulo mesmo assim adorou a Deus. Paulo mesmo assim naquela cadeia lá, eu não sei que hino Paulo estava cantando. Se Paulo conhecesse o hino 545 da harpa, talvez Paulo, se ele conhecesse esse hino, Paulo lá no meio da noite, lá na meia-noite, todo ensanguentado, todo machucado, todo ferido, talvez se ele conhecesse esse hino, ele estaria lá com Silas assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã.
Paulo e Silas estavam adorando a Deus, a Bíblia diz que as cadeias, as portas se arrebentaram. A Bíblia diz que, irmãos, um terremoto aconteceu. Ei, quando você adora a Deus, não importa o problema que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando, quando você adora a Deus, Ele se manifesta, Ele se revela a você, Ele te fortalece, e você pode dizer como o apóstolo Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo estava dizendo, irmãos? Eu posso suportar as dores, eu posso suportar as aflições, eu posso suportar os problemas, eu posso suportar as calúnias, eu posso suportar tudo, porque Cristo está comigo. Queridos, será que nós, de fato, estamos adorando a Deus de verdade? Eu lembro, irmãos, e vocês vão entender por que eu vou contar esse testemunho. Eu lembro que um dia um irmão me ligou da cidade de São Paulo e ele disse: irmão, você pode me dizer o que você está precisando, porque Deus mandou que eu te mandasse uma oferta. Diz aí quanto é que você está precisando. Eu disse: querido, eu não vou dizer para você o quanto eu estou precisando, porque se eu disser o quanto eu estou precisando, pode ser que Deus tenha colocado no teu coração um valor bem menor do que eu estou precisando. O irmão vai, pela emoção, vai mandar algo que vai te fazer falta, e eu não quero isso para a sua vida. Faça apenas o que Deus está falando ao teu coração. Queridos, ele disse para mim: irmão, eu vejo que você realmente tem amor. Queridos, eu poderia me aproveitar diante daquela situação. Eu poderia dizer para o irmão: olha, eu estou precisando de R$1.000. Ele disse: irmão, Deus colocou no meu coração para me te enviar R$300. E eu compartilhei o testemunho, esse testemunho, com uma pessoa que eu amo muito. Com uma pessoa que eu amo muito. E essa pessoa disse para mim: glória a Deus, irmão, glória a Deus, Deus seja louvado pela sua vida. Pouco tempo depois eu ouço desta pessoa que disse-me: que Deus seja louvado através da sua vida. Eu ouço dessa pessoa palavras que me machucaram, palavras que colocavam em dúvida, em xeque a minha idoneidade, o meu caráter, o meu compromisso com Deus. O quanto é difícil a gente adorar a Deus nos momentos de dificuldades, nas aflições, nas lutas. Mas não é impossível, e nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor como o principal em nossas vidas, como o nosso melhor amigo, como o nosso melhor companheiro, porque o Senhor não nos decepciona. E nós também precisamos perdoar aquelas pessoas que nos ferem, que nos machucam. Queridos, eu gostaria de pedir a todos que estão inscritos nesse canal: ajudem-me, orem por mim, porque eu estou passando um momento muito difícil, e que através da atitude de alguém, infelizmente, isso me trouxe alguns problemas. E entre esses problemas, algumas pessoas deixaram até de me ajudar financeiramente. Por quê? Porque, infelizmente, alguém falou algo que não é verdade. Alguém comentou, falou algo que denigre a minha imagem, e infelizmente eu não tenho como me defender, eu não tenho como me explicar, e eu disse para Deus que o Senhor seja o juiz de toda esta causa. Mas eu pedi ao Senhor que abençoe esta pessoa, eu pedi ao Senhor que continue derramando graça e misericórdia sobre esta pessoa. Querido, mas é difícil. Hoje pela madrugada eu estava orando ao Senhor, eu estava meditando na palavra, e o Senhor me levou a refletir sobre Jó, e o Senhor me disse: filho, olha para o exemplo do meu servo Jó. No capítulo 42, Jó teve que orar pelos amigos que tinham chamado ele de ladrão, pelos amigos que tinham chamado ele de adúltero, pelos amigos que tinham chamado ele de opressor, pelos amigos que tinham falado coisas terríveis contra Jó. E quando a Bíblia diz, quando Jó orou por eles, e sabe o que eu acho interessante? É que Deus falou para um deles assim: olha, eu não estou contente com você,
e com os seus amigos, porque vocês não falaram de mim como meu servo Jó falou. Queridos, e a Bíblia diz que Jó, ele foi abençoado, e o Senhor deu a Jó tudo em dobro que ele havia perdido. Queridos, aconteça o que acontecer, nós não podemos deixar de adorar o Senhor. Nós não podemos deixar de ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, sobretudo o que Ele fez na cruz do Calvário. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo de Israel foi livre ali pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor fez com que o povo de Israel passasse por dentro do mar sem que molhassem os seus pés. A Bíblia diz que o Senhor alimentou o povo, mas quando o povo estava em dificuldade, o povo era ingrato, o povo falava contra Deus, o povo se levantava contra Moisés. Queridos, sabe qual é o nosso grande problema? É que no momento das dificuldades, a gente esquece de tudo que o Senhor fez por nós. Nós esquecemos muitas vezes do que os nossos amigos fizeram por nós. Eu sei, irmão, que muitas vezes, quando alguém nos decepciona, a nossa tendência é esquecer tudo de bom que a pessoa fez. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos agir assim. Eu vivi muito tempo na política e eu sei bem o que é ingratidão. Queridos, quantas e quantas vezes eu paguei talão de energia, quantas e quantas vezes eu coloquei comida na mesa de alguém, e quando eu não pude ajudar, as pessoas diziam o seguinte: ele não presta, ele não tem palavra, ele não é um bom político. Funciona assim na política. Infelizmente, queridos, o nosso grande problema às vezes é sermos ingratos com Deus e sermos ingratos com as pessoas. E eu tenho pedido para Deus que o Senhor não me deixe ser ingrato com ninguém, que o Senhor não me deixe, sobretudo, ser ingrato com Ele. Eu lembro de um dia quando eu estava orando pela madrugada, sabe o que o Senhor disse para mim? O Senhor disse: filho, se você perder a humildade, eu não uso mais você. Enquanto você for humilde, filho, eu estarei contigo, eu te usarei. Mas enquanto você se você perder a sua humildade, eu não te usarei mais. Falando isso, irmãos, para muitas pessoas pode até soar como uma soberba. Não, irmão, isso não é soberba. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que você que está me assistindo. Eu não estou dizendo para você que eu sou melhor do que você, não. Eu sou até menor que você. Eu até preciso de você, eu preciso até dos seus olhos para me guiar em um determinado lugar onde eu não conheço. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Mas, queridos, nós precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a refletir sobre a história de Jó, a refletir sobre a história de Paulo, que em meio a lutas adorou o Senhor, a história de Pedro, a história dos apóstolos. Irmãos, como esses homens são exemplos, os pais da igreja, que quando passavam aflições, eles adoravam a Deus, eles não desistiram, eles não negaram o Senhor, eles não foram ingratos com o Senhor. Lembram de Policarpo? Um velho homem de 86 anos. A história conta que quando foram prendê-lo, disseram a ele: negue a Jesus. Ele disse não. Ele pediu aos soldados, ele falou: vocês me permitem fazer duas coisas. Quais são as duas coisas? Eu quero alimentar vocês. Eu quero dar pão para vocês. E a história conta que ele alimentou os soldados, deu pão e água a cada um deles. E depois ele disse: agora vocês me permitem orar ao meu Deus? E eles permitiram. E Policarpo foi orar ao Senhor. E sabe o que Policarpo dizia? Ele dizia: Senhor, não me deixe retroceder. Aonde eu for, que eu possa proclamar o teu evangelho. E quando Policarpo chegou lá diante dos seus algozes, disseram a ele: negue a Jesus e nós não mataremos você, Policarpo. Negue a Jesus e nós não queimaremos o seu corpo. Sabe o que ele disse? Acendam logo estas chamas, porque eu tenho pressa de me encontrar com o meu Deus. Em meio a uma situação onde ele morreria queimado, ele
disse, ele adorou a Deus dizendo: acendam logo essas chamas, porque eu tenho pressa de me encontrar com o meu Deus. Diz a história que acenderam a fogueira, jogaram o velho crente lá na fogueira, e aconteceu um fenômeno sobrenatural. O corpo dele jorrou tanto sangue que apagou as chamas da fogueira. Então eles chegaram e disseram: o Deus dele é mesmo poderoso. E em meio ao sofrimento, milhares de pessoas ajoelhadas se renderam ao Deus do Policarpo, ao Deus do velho crente. O crente, até quando ele morre, ele gera vida. Quando nós adoramos o Senhor, nós geramos vidas. Nós geramos pessoas que querem ter compromisso, pessoas que olham para você, pessoas que olham para o seu problema e eles veem você adorando a Deus em meio às dificuldades, e as pessoas dizem: eu quero o seu Jesus. Sabe o que disseram para o velho crente? Negue a Jesus e nós não mataremos você ao fio da espada. Sabe o que o velho crente disse? Transpassem-me logo com esta espada, porque eu tenho pressa de me encontrar com o meu Deus. Queridos, nós precisamos adorar a Deus em meio a lutas, em meio a dificuldades. Nós precisamos realmente crer, confiar e adorar a Deus em meio a lutas, a dificuldades. Eu quero orar por você. Onde você estiver assistindo este vídeo, eu quero que você pare de fazer tudo o que você está fazendo e ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você puder ficar sentado, não tem problema. Ore como você se sentir melhor, mas ore comigo nesse momento, para que Deus possa trazer através da sua vida, através da minha vida, um avivamento para esta nação, um avivamento para a sua igreja. Eu quero orar com você. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te apresento cada pessoa que está vendo este vídeo, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar força, que o Senhor possa nos fortalecer, meu Pai, a fim de que nós possamos, Senhor, mostrar que de fato nós somos cristãos de verdade, a fim de que nós possamos te adorar, Senhor, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, meu Pai, quantas pessoas estão orando agora comigo, quantas pessoas estão te adorando, Senhor. Deus, eu te peço nesse momento, aviva a tua obra em nós, aviva a tua obra em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nos levanta, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos nesse momento, Pai, faça de nós instrumentos afinados em suas mãos, faça de nós verdadeiros ganhadores de almas, faça de nós verdadeiros evangelistas, assim como foi Policarpo, assim como foi John Wesley, assim como foram os pais da igreja, assim como foram os teus discípulos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, e que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado, seja louvado para todo sempre. Que o Senhor seja exaltado, Pai. Ah, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. E quando enfim sem medo, então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Que Deus em Cristo nos abençoe para a glória do seu nome.